Aqui você até mencionou uma questão das condições de cada um, assim. Quando a gente pensa nessa jornada, vou colocar de carreira como um todo, Uhum, ao longo da vida a gente tende a ir ganhando mais. fato. E tem um lado, obviamente, muito positivo nisso, mas assim, isso exige um cuidado também de Aham, aumento de padrão de vida, como eu me adequo a essa nova sim. realidade, né? Então, queria que você comentasse um pouco disso, dessa ascensão de carreira junto com a ascensão financeira, como lidar com esse cenário novo. Então, eu vou falar até por experiência minha, que eu te servi de aprendizado e até esse movimento de volta minha do mercado foi muito disso que você está falando, tá? Antigamente não, um pouco tempo atrás a gente falava assim, poxa, se eu ganhasse a gente ganhava 1.000, se eu ganhasse Aham, 2.000 eu ia ficar rico. Só que aí, quando você já aumentava para 2.000, você já estava vivendo vida de 2.000 e não tinha percebido, e assim sucessivamente. Eu acho que o planejamento financeiro, ele deve existir na base, tá? E eu cito até um exemplo, eu estava conversando com a minha filha mais velha esse dia. O governo anterior ele tinha feito uma modificação na grade escolar do segundo grau, onde que a matéria de finanças, educação financeira, ela estava introduzida. E eu achei super interessante. Minha filha estava conversando comigo sobre LCA, que LCI, legal. abrir conta, e eu estava muito orgulhoso. Aí esse ano eu fui conversar com ela e tal, ela falou que houveram as modificações e que tiraram. Eu achei aquilo um absurdo, porque assim, é na base que você aprende, né? Saber lidar com dinheiro, isso tem que ser uma educação que vem lá desde o berço, né? E tirar isso aí, eu falei, poxa, não faz sentido algum Uhum. dentro da situação. E aí a gente vê muitas pessoas sofrendo com esse tipo de situação. Tem um caso que tem uma concentração maior desses tipos de casos, é ex-atletas. Ah, verdade. Uhum. Ex-atletas que, né, eles vivem um outro patamar de vida, com Sim. uns ganhos astronômicos, hoje até muito mais, mas que A carreira é curta em a geral, carreira é né? curta e eles não se planejam. Uhum. Eu estava lendo ontem, por exemplo, um caso de um ex-jogador, não vou citar o nome aqui, que ele estava com um problema de um condomínio, devendo R$ 15.000. E foi um cara de sucesso, de elite. Sim. E aí ele estava, oficial de justiça, buscando as contas dele para bloquear e ele falou que está pronto a pagar, mas parcelas de R$ 500. E aí você pensa assim, poxa, um jogador de elite que não se planejou, Sim. né? A gente tem diversos casos aí de ex-jogadores com problema de pensão alimentícia, né? Que aí acabam sendo presos, esses detalhes todos. Então, assim, essa questão de se organizar e acompanhar o padrão, as pessoas elas pensam muito no imediatismo. Esquece de lembrar que, poxa, eu vou envelhecer, né? Uhum. A minha vitalidade vai passar, meu tempo de trabalho também. E eu acho que isso vem mudando aos Sim. poucos, né? Aí, principalmente aí na última década, eu acho que nós evoluímos muito num todo, mas ainda existe muito essas pessoas que não se programam. E aí, quando chega a certa idade, começam a passar dificuldade. Então, eu penso que a ascensão profissional ela tem que vir em conjunto com esse planejamento financeiro, né? Como Perfeito. é que eu vou viver minha vida? Como eu quero viver? Como estou vivendo hoje? Esse é o padrão que eu quero ter amanhã e como é que eu vou organizar isso? Sim. Acho que em alguns dos episódios a gente comentou um pouco disso, porque a ascensão profissional, então, assim, a pessoa joga na ideia de que eu preciso ganhar mais. É sempre a ideia de que se eu ganhar mais, Uhum, está resolvido. É exato. claro que, assim, tem vários níveis. Se a pessoa ganha, por exemplo, um salário mínimo, realmente ela precisa ganhar mais para tentar ter o mínimo de melhor qualidade de vida. Uhum, Mas, por vezes, a gente se depara com situações de pessoas que ganham salários elevados para nível Brasil, 20, 30 mil reais por mês, e ainda assim estão muito endividadas, né? exato. Então, acho que é legal esse ponto. Quando a gente pensa na ascensão profissional, na carreira, tentar já atrelar isso a um planejamento financeiro, né? A escolhas conscientes ao longo da vida mesmo. Exatamente. E eu acho que o nosso papel como especialista em investimento, o Sabrina, se faz muito importante com essa situação. Porque hoje a gente vive numa sociedade que é consumidora. A Uhum. gente consome tudo. Notícias, redes sociais, bens materiais e assim por demais. E às vezes um consumo exacerbado, né? Às vezes a gente compra coisa que não tem necessidade, Sim, né? E não se programa. E aí entra muito no que você está falando. Existe também uma pressão social, né? E as pessoas, aí entra também a questão da inteligência emocional que a gente sim. fala sempre.
precisa se controlar, né? Às vezes é estabelecido um padrão que não é o seu, mas você às vezes tenta acompanhar e isso acaba te desestruturando num todo. Eu, por exemplo, eu sempre falo com meus amigos e com a minha filha o seguinte: eu não quero ser rico, eu quero viver bem. O que é viver bem? Comer bem, vestir bem, né? Fazer 2, 3 viagens por ano ali, dar uma educação boa para as minhas filhas. Eu entendo que isso, e ter qualidade de vida, né? Você não precisa ser rico, né? Tudo bem, quem tem objetivo, tá tudo Sim. certo, mas assim, com um bom planejamento, você, né, estruturando suas finanças, sabendo conduzir a sua vida, eu acredito que dá para levar uma vida tranquila para os padrões do Brasil, né? Você pega lá a pirâmide hoje de renda per capita, né? Poxa, eu estava lendo, quem ganha 10 mil é considerado classe AB e é Sim. rico no Brasil hoje. E, assim, se você pegar, estudar, capacitar, não é difícil chegar. É possível, É né? possível, é possível. E se organizando, você pode direcionar seu futuro e ter uma qualidade de vida ainda melhor. Mas Legal. as pessoas, elas estão muito no consumismo imediatista. E aí se perdem lá na frente.